Bom dia, igreja. Aqui estamos, começando mais uma semana. E desejo que as bênçãos do Senhor Jesus transbordem na vida de todos, trazendo saúde, paz e muitos livramentos. Amém? Vamos falar com Deus. Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço por mais um dia, por mais uma semana. Deus querido e amado, se presente conosco, nos abençoe. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, abençoe a pessoa que vai ministrar, que ela seja, Senhor, usada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Façamos a leitura bíblica no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém, Jesus. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, glória a Deus, que tenhamos uma fé que agrade a Deus. Vamos ouvir um belíssimo louvor, belos cânticos e em seguida um maravilhoso estudo da palavra de Deus. Obrigada pela sua atenção, um carinhoso abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Seu Filho bendito por nós todos.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando as lições da nossa revista de adultos, As Marcas de uma Igreja Saudável, da editora Fé. As lições foram elaboradas pelo reverendo Giancarlo Brojato e revista pelo reverendo Gerson Correia de Lacerda. Nós já estudamos várias lições, são lições excelentes para a edificação da igreja. E hoje nós vamos estudar
a comunhão da igreja. Nós vamos estudar os textos de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 32. Quem quiser acompanhar, pode abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, ficar com ela aberta, porque todo texto que a gente for ler, a gente já tem como referência bíblica, a gente já abre a palavra de Deus e acompanha, certo? Então, vamos orar antes de nós começarmos a nossa aula. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo do Senhor, que é nosso Consolador, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor é em nossa igreja. Queremos glorificar o nome do Senhor, Pai. E também queremos aprender mais dos seus ensinamentos, da sua santa palavra. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós, nos dando entendimento, Senhor, da sua palavra. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, nessa manhã de domingo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula. Essa lição, a comunhão da igreja, é uma lição grande. Então eu dividi em duas partes. Hoje nós vamos estudar a primeira parte e na próxima semana estudaremos a segunda parte complementar. Então vamos lá. Vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim: porventura, cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E o segundo texto que nós vamos ler, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34. Começa assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Palavra do Senhor. Aí nós temos Jesus Cristo partindo o pão e oferecendo o cálice, dizendo que o pão é o corpo, o cálice é o sangue, e que todas as vezes que nós, irmãos, como igreja, nos reunimos, nós vamos fazer esse ritual, vamos comer juntos em memória dele. Isso chama a Santa Ceia do Senhor, que todas as igrejas evangélicas é um ritual que é uma ordenança de Jesus. Todas elas praticam. Então, a revista começa o seguinte, a lição começa assim. O relato da primeira carta aos Coríntios sobre a ceia do Senhor é o mais antigo documento que temos sobre a celebração da Eucaristia. Para o estudioso William Barclay, ele diz, não há em todo o Novo Testamento outra passagem de maior interesse do que esta. Por um lado, nos dá o aval para o mais sagrado ato de adoração na igreja, o sacramento da ceia do Senhor. E pelo outro, como a carta aos Coríntios é anterior a Marcos, o mais primitivo dos evangelhos é, em realidade, o primeiro relato escrito que temos de palavras que Jesus pôde ter pronunciado. Então, segundo William Barclay, no Novo Testamento, essa passagem da primeira carta aos Coríntios, ela é a primeira, a principal que cita, que faz referência ao sacramento da ceia do Senhor. Então, o primeiro evangelho a ser escrito, nós sabemos que foi Marcos. A carta aos Coríntios, ela é antes de Marcos. Então, quando Marcos fala na celebração da Eucaristia, no sacramento da ceia do Senhor, Paulo já tinha falado aos Coríntios através dessa carta. Esse é o William Barclay. Ele foi um grande teólogo, escritor, apresentador de rádio e televisão, pastor da Igreja da Escócia e professor de divindade e crítica bíblica na Universidade de Glasgow. Então, ele traduziu fez um estudo de todo o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento. E os estudos dele são muito bons, são muito profundos. Eu, particularmente, gosto muito dos estudos do William Barclay. Também tem um reverendo J. Zabatieiro, americano, diz que no texto de 1 Coríntios 11, de 17 a 14, é esse texto que nós lemos, Paulo escreveu o mais completo ensino bíblico a respeito da ceia. Então, essa passagem bíblica que nós estamos estudando hoje, com referência ao sacramento, que é a ceia do Senhor, é uma das passagens mais importantes que nós temos na nossa Bíblia. Neste estudo, não pretendemos explicar o que acontece com o pão e o vinho no momento da celebração da Eucaristia. Outro pastor disse que o problema da igreja foi quando deixou de compreender a presença de Jesus Cristo na ceia do Senhor para tentar compreender o que acontece com o pão e o vinho na celebração.
A questão seria não a presença de Deus, mas a tentativa de compreender como o Senhor está presente na celebração. Portanto, para nós é importante nos concentrarmos na questão pastoral da ceia do Senhor, na primeira carta aos Coríntios e a sua dimensão espiritual e comunitária. Vamos tentar responder algumas perguntas, tais como: de onde provém a celebração da ceia do Senhor? Qual o sentido da espiritualidade na ceia do Senhor? Qual a dimensão comunitária da ceia do Senhor? Por que Paulo precisou exortar os coríntios sobre a celebração da ceia do Senhor? Então, estas são as perguntas que nós vamos procurar nesse estudo uma resposta bíblica para esses questionamentos. Agora, irmãos, o que acontece se o corpo vira carne, se o sangue vira, se o vinho vira sangue, como muitas igrejas dão tanta importância? Para nós reformados, nós temos que saber o seguinte: nós estamos cumprindo um mandado de Jesus. A ceia do Senhor para nós é uma memória do sacrifício, do ato de Jesus para a nossa salvação. Então nós temos que crer que todas as vezes que nós partimos o pão, todas as vezes que nós tomamos do nosso vinho, que é o nosso suco de uva, hoje nas igrejas, em memória de Jesus, presente Ele está. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome presente, Jesus estará. Não é isso que Jesus diz? Presente eu estarei. Então, durante a celebração da ceia, Jesus está presente. E nós estamos cumprindo um mandamento dele, que a igreja é responsável por cumprir o que Jesus mandou. Amém, irmãos? Então, vamos durante os estudos, então, nos preocuparmos só com esses quesitos. De onde provém a celebração da ceia do Senhor? Qual o sentido da espiritualidade na ceia do Senhor? Qual a dimensão comunitária da ceia do Senhor? Por que Paulo precisou exortar os coríntios sobre a celebração da ceia do Senhor? Então, vamos estudar. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ao fazer referência às palavras da ceia do Senhor, 11, 23b a 25, o apóstolo deixa claro que receber a ceia do Senhor como parte viva da tradição da igreja. Como já afirmamos, o texto a respeito da instituição da ceia em Coríntios, aos Coríntios, na igreja de Corinto, é o mais antigo do Novo Testamento e indica a prática da igreja cristã na celebração do partir do pão. Então, Atos 2:42, 27, Lucas 24:35 são referências que indicam que essa afirmação é verdadeira. Vamos ler essas passagens. Lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em outra linguagem diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir o pão a partir do pão e as orações. Então eles, na igreja primitiva, eles participavam, eles praticavam o partir do pão, que era a ceia do Senhor. Lá em Atos 27, comprova que o domingo é o dia do Senhor, porque é o dia, eles falavam lá, porque é o dia que eles celebravam a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, para eles, todo o primeiro dia da semana, que era o domingo, eles participavam da ceia do Senhor. Eles partiam pão, eles tinham essa comunhão do comer juntos, em memória de Jesus Cristo. E na hora, lá em Lucas 24, 33, 35, diz:
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Mais uma vez a ceia do Senhor sendo praticada, né? Nós temos aí, ó, os dois que tiveram um encontro pessoal com Jesus ressuscitado no caminho de Emaús, que voltaram para encontrar os 11, né, os 11 apóstolos, e contar o que lhes havia acontecido. Ó, a celebração da Eucaristia remonta à tradição de Israel e suas festas prescritas pela lei de Moisés. No Antigo Testamento, uma das mais importantes festas para celebrar a libertação do Egito era a Páscoa. Nessa celebração, a família reunida fazia um jantar especial para rememorar a saída do Egito, quando os hebreus foram libertos pela ação poderosa de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. 16, de 1 a 8. Ele diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias. Nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida, do dia que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, senão no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerá pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor, teu Deus, nenhuma obra farás. Então, irmãos, nesse texto a gente lê que a comemoração da Páscoa era a comemoração do dia em que o povo hebreu foi liberto do jugo da escravidão do Egito. E nós comemoramos, e nós temos a nossa ceia do Senhor, o nosso sacramento, comemorando o dia que nós somos libertos da nossa perdição eterna, do pecado que nos foi imputado através de Adão. Né? Jesus se sacrificou, foi o Cordeiro que se sacrificou para nos salvar, para nos libertar das garras do inimigo, né? Da vida no inferno, né? Queimando no enxofre. Então, todas as vezes que nós participarmos da ceia do Senhor, que nós, irmãos, nos reunimos em nossa igreja com esse objetivo de repartirmos o pão, que tem que ser uma coisa sagrada, um ritual sagrado, de agradecimento, porque nós temos que lembrar de Jesus, em memória dele, pelo grande livramento que ele nos deu. Ele nos libertou das garras do inimigo, da vida eterna nas mãos do inimigo, eternamente em sofrimento, queimando no inferno. Amém, irmãos? Então, lá no Antigo Testamento, eles celebravam o dia que eles foram libertos da escravidão do Egito.
E nós comemoramos, e nós, no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, nós comemoramos o dia que nós somos libertos das mãos, das garras do inimigo. Amém? Então, no 7º dia, né, eles só comiam pão asmo. Né? 7 dias comerás pães asmos. E no 7º dia, solenidade do Senhor teu Deus, e nenhuma obra farás. Então, no 7º dia, que para a gente é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia de descansarmos, é o dia de dedicarmos o dia em oração ao nosso Deus, em culto ao nosso Deus. Quando ele fala lá, guarda o mês de Abib, né? O que é o mês de Abib? Abib Nissan é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso e 7º mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel, 28 de outubro de 2015. Então aqui, ó, Abib Nissan. É esse aqui, ó. Esse pedaço aqui, né? Abib Nissan, que é o mês de Abib. Às vezes a nossa Bíblia coloca uns termos que nós não sabemos o que é, porque muita coisa vem do judaísmo, né? Então, essas curiosidades, às vezes é bom a gente dar uma pesquisadinha de vez em quando e saber. Jesus de Nazaré celebrava anualmente a Páscoa, conforme nos relata o Evangelho de Marcos. Foi em uma celebração da Páscoa que Jesus tomou a sua última refeição com os seus discípulos. Isso está lá em Marcos 14, versículos de 12 a 26. Então, essa foi a última ceia, né? A última refeição que Jesus fez com os seus discípulos. E por coincidência, coincidência não, porque como por costume, né, ela era na Páscoa. Então a última ceia foi a última refeição que, de acordo com os cristãos, Jesus dividiu com seus apóstolos em Jerusalém antes de sua crucificação. Ela é a base escritural para a instituição da Eucaristia, também conhecida como comunhão. Nesta ocasião, Jesus instituiu a nova aliança, o novo pacto de Deus com a humanidade, selado com seu próprio sangue. Isso nós lemos lá em Marcos 14, 22, 25. Vamos ler. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então Jesus já estava dizendo que era sua última ceia, seu último cálice de vinho que ele beberia até quando ele voltasse. Amém. Aí, ó, nós temos a celebração, né, que nós vamos participar quando nós formos para um mundo celestial. Alguns estudiosos do Novo Testamento ensinam que a ceia do Senhor tem a sua gênese nos banquetes comunitários de Jesus. Há um texto no Evangelho de Lucas que sinaliza os banquetes de Jesus como o banquete do tempo da salvação, ou seja, a ceia escatológica de Deus com os seres humanos. Vamos ver o texto. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante,
todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, irmãos, muitos foram os convidados, mas eles não aceitaram participar da ceia, do banquete de Jesus. Esses não são um dos bem-aventurados, que é aquele que vão comer o pão no reino de Deus. Nós, graças a Deus, estamos aqui nessa manhã, assistindo essa aula, ouvindo, lendo a palavra do Senhor. Nós somos uns que dizemos sim ao convite de Jesus. Nós somos um que ele buscou, que ele mandou pegar nos becos, nas ruas, como transeunte pelos caminhos. Não fomos nós que escolhemos participar da ceia de Jesus. Ele nos escolheu, ele mandou nos buscar. E nós não dissemos não, nós dissemos sim. Nós deitamos e rolamos no banquete que ele nos ofereceu. E nos oferece todos os dias. Então, nós somos os bem-aventurados, aquele que comer o pão no reino de Deus. Nós vamos comer o pão no reino de Deus. Nós vamos participar dessa belíssima festa de adoração junto com os irmãos, os anjos, os santos, separados com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no reino de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos, porque é só pela misericórdia de Jesus mesmo, pela graça de Jesus, que nós temos esse privilégio, porque nós seríamos certamente um desses que das suas ocupações disseram não para Jesus e não vão comer o pão no reino de Deus. Então nós temos que glorificar a Deus todos os dias, nós temos que ser gratos, nós temos que reconhecer. E todas as vezes que nós nos reunimos na igreja como comunidade de fé e fomos partidos o pão, vamos nos examinar, vamos olhar como está sendo nossa vida, não vamos cair em juízo sobre nós mesmos, vamos procurar viver uma semana, um mês, sendo agradáveis a Deus, gratos por esse ato maravilhoso, por essa libertação maravilhosa que é a que Jesus nos proporcionou. Amém, irmãos? Nessa parábola, entendemos que os banquetes de Jesus com os pecadores significavam a oferta de amizade e perdão de Jesus oferecido a eles, pois na cultura oriental, sentar à mesa denotava profunda comunhão e intimidade. Em muitas ocasiões, por participar destes banquetes, Jesus foi criticado pelos religiosos da sua época, que o acusavam de ser pecador como os demais. Porque lá em Lucas 1,15 falava que o Messias, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Zacarias já esperava o Messias com essas características. Mas para o grande Deus que Jesus é, para o grande homem que Jesus também era, Jesus sabia, não se apegava a essas pequenas coisas, como tomar um vinho, participar de uma ceia, ter comunhão com os mais simples, com os mais pobres. Na cabeça dele, sendo Deus como ele era,
isso não era pecado e isso não é pecado, irmãos. Desde que façamos, comamos, bebamos para a glória de nosso Deus. Amém? É importante perguntar a essa altura se Jesus limitou a participação nos seus banquetes apenas para as pessoas boas que faziam parte de Israel, ou sinalizou que a mesa era o lugar do perdão e da vida. Porque a igreja fez o caminho inverso. Fez da mesa o lugar apenas dos membros da igreja e não o lugar do encontro, do perdão e da redenção do ser humano com Deus. É a pergunta de Paulo. Né? Jesus, como nós vimos na parábola, ele ofereceu para todos, para os que moravam em becos, em vielas, na rua, os transeuntes, os pobres, os ricos, que muitos disseram não. Né? Por que a igreja de Corinto estava fazendo o contrário? Estava fazendo o caminho inverso. Fazia ceia, comiam primeiro, comiam do bom e do melhor, e deixava os mais pobres passarem fome, que chegavam depois sem nada. Não é? Então, como é que está sendo a comunhão em nossa igreja? Se a nossa igreja hoje, ela está fazendo como Jesus fazia, ou ela está fazendo também o inverso? Por que a igreja fez o caminho inverso? Fez da mesa o lugar apenas dos membros da igreja e não o lugar do encontro de perdão e da redenção do ser humano com Deus? O objetivo da ceia é esse. É fazer com que todos saibam, todos lembrem, todos participem do sacrifício vicário de Jesus em memória do sacrifício que Jesus fez por nós, da nossa libertação. Ele nos libertou do poder do inimigo, nos tirou das mãos do inimigo, né? Nos deu vida nova, nos deu a amizade entre nós e Deus, nos deu acesso ao Pai. Né? Então, Jesus nos libertou do pecado original, do pecado de Adão, nos garantiu a vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Quem deve participar da ceia? Os doentes ou os sãos? Né? Mais uma pergunta. Olha aí, Jesus, né, distribuindo a ceia. Né? Agora, essa pergunta nós vamos responder na próxima aula. E nós vamos estudar a espiritualidade da ceia do Senhor. Nós vamos estudar 1 Coríntios 11, do versículos 23 ao 26. Então, essa pergunta: quem deve participar da ceia? Os doentes ou os sãos? Fica para a próxima aula, nosso próximo estudo. Amém, irmãos? Espero que a aula de hoje tenha já nos cutucado, já tenha despertado em nós interesse de olharmos para a ceia do Senhor de forma diferenciada, de entendermos o objetivo da ceia do Senhor, que ela não é uma coisa do Novo Testamento, ela vem lá do Antigo Testamento, que ambas comemoram a libertação, né? Os hebreus, né, da libertação do jugo do Egito, da escravidão do Egito, durante anos. E nós, da libertação do jugo do diabo, né, que estava nos conduzindo para a perdição eterna, sofrimento eterno com ele. E nos deu o direito de vivermos a vida eterna com o nosso maravilhoso Deus, ao lado de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo de Deus, que nos orienta para chegarmos até lá. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. E até domingo, se Deus quiser, para nós continuarmos nossa aula. E hoje ainda à noite, nós temos nosso culto de adoração ao nosso Deus, às 19h15. Eu espero encontrar todos por lá. Que Deus os abençoe.